Olá, bom dia para você, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor está no ar. Mais uma vez te peço licença, mas é por uma boa causa. Vamos juntos aprender sobre algum assunto que seja importante e relevante, tanto para a gente quanto para quem a gente ama. Hoje o bate-papo é sobre a saúde respiratória, principalmente diante dessas temperaturas mais frias, não é? Na chegada do inverno. Porque desde pequenininhos a gente está muito acostumado a ouvir frases que a gente vai crescendo levando como verdades absolutas. Como, por exemplo, esfriou, cuidado para não ficar gripado. Menino, não toma gelado, você está com dor de garganta e tantas outras. Ah, eu vou tomar vacina, vou ficar doente, vou ficar gripado. Enfim, a gente vai aqui trazer mitos e verdades a respeito desse assunto. Iremos desvendar tudo isso e entender o que de fato, de tudo isso que a gente ouve desde pequeno, tem respaldo científico e aquilo que a gente pode, a partir de hoje, inclusive, abandonar. Vamos então conferir juntos se você lembrou de alguém a quem esse tema seja importante e relevante. Nós estamos em transmissão ao vivo, é só compartilhar o nosso link. Você consegue fazer isso através ou do nosso site, que é www.hittv.com.br, através do nosso aplicativo HitPlay. Te lembro, caso você ainda não tenha baixado o aplicativo, não perca a oportunidade de ter, é claro, a HitTV na palma da sua mão para você assistir no seu tempo e do seu jeito. Te lembro que a cada dia você tem, é claro, a oportunidade de trazer a sua dúvida, de trazer o seu relato, de se consultar aqui com os nossos especialistas que estão prontos para trazer todo o conhecimento deles e também orientação para você que está aí nos assistindo. Como que você faz? Encaminha para a gente a sua participação, DDD 11 3226 1112, super fácil, linha direta e oportunidade para você que está aí do outro lado da telinha. Também peço que você participe de uma enquete que está aguardando por você aonde? Lá no nosso Instagram, @consulta ao doutor HitTV. Diretor João Capellini, que está inclusive fazendo aniversário hoje, meus parabéns, completando aí mais uma volta ao sol. Excelente manhã para você e coloca, por favor, a nossa enquete na tela. Então vamos lá, para qual notícia você quer a visão da doutora? Tabagismo acende alerta para danos à saúde respiratória. Inverno favorece mofo e bolor. Então vamos conferir juntos os riscos e os cuidados, é claro, para cuidar da saúde, principalmente dos idosos. Ronco infantil merece atenção. Clica lá na alternativa que nós iremos trazer, é claro, a visão da doutora. Lembrando que essas são notícias que a gente encontra aí, navegando pelas redes sociais ou então nos noticiários, notícias recentes, quentíssimas, que a nossa doutora irá trazer a visão dela. Antes de mais nada, te lembro que hoje é terça-feira. Hoje é aquele dia que a gente deixa também reservado na nossa agenda para aprender um pouco mais a respeito dos nossos direitos. É o dia que a gente recebe ele, o advogado Leonardo Girundi. Atenção então para o quadro O Seu Direito. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Olá, que alegria! Mais um dia na sua companhia aqui, logo cedo para falar. Hoje eu vim cá para responder o Geraldo Nunes, lá de Salvador. Estive em Salvador agora recentemente para fazer uma audiência. Que terra boa, que culinária gostosa. Um abraço a todos aí de Salvador. Geraldo Nunes nos pergunta: precavido. Moro sozinho e estou preocupado com quem poderá tomar decisões por mim, caso eu fique impossibilitado de cuidar dos meus assuntos. Existe algum documento que possa providenciar desde já? Sim. Existe sim. Além do testamento que tem crescido no nosso Brasil, as pessoas tomarem, colocarem no papel, o testamento, na realidade, é aquilo que nós chamamos das suas últimas declarações. É definindo com quem você quer deixar o seu patrimônio. Lembrando que você pode deixar testado 50% do seu patrimônio. Os outros 50% vão obrigatoriamente para os seus herdeiros necessários. Quem são eles? Filhos e pais. Se você tem filhos, os pais não recebem. Mas se você não tem filhos, os pais são os primeiros herdeiros. Lembrando que tem a esposa também, né? Então, olha, eu tenho esposa e filhos. Quem recebe é a esposa e os filhos. Eu tenho esposa e não tenho filhos. Quem recebe seu patrimônio é a esposa e os seus pais, tá? Então, só para vocês terem noção. E tem o que nós chamamos de tomada de decisão. Hoje você pode colocar no papel, falando assim, olha, eu quero que seja mantido o plano de saúde dessa forma, eu quero que seja feito desse jeito. Caso eu não tenha consciência do que vai acontecer comigo, eu quero deixar dessa forma. E também, às vezes, você não tem herdeiros necessários. Às vezes você não tem nem esposa
nem filhos e nem pais vivos. Para quem que vai o seu patrimônio? Então você pode, inclusive, determinar sobre isso para evitar. Você pode, inclusive, escolher o local que você quer ser cuidado. Pessoal, eu tenho uma renda, eu tenho patrimônio e caso eu perca a minha consciência, eu quero morar na casa dos idosos tal, que fica no endereço tal. Né? Então, eu quero que o seu dinheiro seja utilizado para isso. Então, todos aqueles que administrarem o seu patrimônio também deverão seguir obrigatoriamente a sua tomada de decisões. Então, é muito interessante, Geraldo, parabéns por pensar no futuro. E aqui nós tratamos do seu futuro e do seu direito. Né? Leonardo Girundi, me siga lá no Instagram, @Leonardo Girundi, e mande sua dúvida, sua pergunta para o seu direito, @hittv.com.br. Até semana que vem. Tchau. Beijos. Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. E é tão bacana, tão importante, porque a gente aprende e muito com a dúvida do outro. Por isso, não perca a oportunidade de participar, encaminhar para a gente a sua dúvida, é claro, para que, de repente, não seja a sua história, a sua situação a ser esclarecida pelo Dr. Leonardo Girundi. E agora, então, nós vamos entrar no nosso tema de hoje. Iremos conferir, né, quais são os mitos e as verdades a respeito da saúde respiratória, principalmente os cuidados que a gente tem que ter agora no inverno. Para isso, deixa eu te apresentar quem é especialista que já está aqui entre nós, pronta para compartilhar com a gente todo o seu conhecimento. Na tela. Te apresento Vânia Elisa de Almeida. Ela é médica há 13 anos e otorrinolaringologista há 8. Escolheu a especialidade por unir o atendimento clínico à atuação cirúrgica, proporcionando, é claro, um cuidado completo aos pacientes. Também possui formação complementar na área da medicina do sono, ampliando sua atuação no diagnóstico e também no tratamento dos distúrbios relacionados ao sono. Sua prática é marcada pelo olhar integrado e pela busca constante por qualidade de vida e também bem-estar. Vânia, seja muito bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E olha só, hoje estaremos nesse formato, né, de mito ou verdade, que irá desvendar e trazer todo o respaldo científico é você, Vânia. Só que a questão que eu queria te perguntar antes, que eu imagino que você também deva ter crescido com inúmeros mitos ouvindo e tudo mais. E aí, ao longo da sua vida, né, conforme você foi adquirindo conhecimento, você foi entendendo o que de fato é verdade, respaldado pela ciência. Sim. A gente cresce, né, com muita história de pais e avós, né? E que não pode andar descalço, que não pode sair sem um agasalho. Então, à medida que o tempo foi passando, conforme fui adquirindo conhecimento médico e mais especificamente na área das vias respiratórias, a gente começa a descobrir que muitas coisas são mito. Então, todo esse caminho que você fez praticamente sozinho, claro, com seus professores, né, com os profissionais que te orientaram, você vai trazer para a gente, você vai nos auxiliar e nos ajudar aí para que a gente consiga, de fato, desvendar os mitos e apenas validar, então, aquilo que deva ser validado, que é verdade. Vamos começar, pessoal? Vamos ao nosso primeiro mito ou verdade na tela. Então, vamos lá. O frio causa gripe. Quem nunca ouviu, não é, doutora? Ih, tá esfriando. Cuidado para não ficar gripado. Exatamente. Mito ou verdade? É mito. O frio, na verdade, ele não causa a gripe. O que acontece no frio é que nós ficamos mais expostos a ambientes menos ventilados, né? A gente fica mais dentro de locais fechados justamente para se aquecer e nesses locais circula uma quantidade maior de vírus. Então, temos essa tendência a acreditar que é o inverno que vem trazer esses vírus, mas não, os vírus eles estão aí sempre. O que acontece é que a gente tem uma aglomeração, né? Fica mais fechado, não ventila tanto, não está tanto ao ar livre quanto no verão, por exemplo. Então, a gente tem essa tendência a ter maior contaminação. Então, é por isso que a gente acompanha nos noticiários as informações circulando de que o vírus sincicial respiratório, né, os hospitais estão lotados, as pessoas estão gripadas. Então, é por isso que a gente acompanha todas essas notícias
nessa fase aí que o inverno chega. E aí eu queria entender quais são então os vírus que estão mais em foco ultimamente, que têm sido responsáveis pelo adoecimento da nossa população. O principal vírus, né, é que a gente vê aí crises respiratórias agudas e internações também é a influenza, que inclusive é um vírus prevenível, né? A gente tem a vacinação para a influenza e com a vacinação é um ponto assim crucial para a gente evitar essas crises respiratórias agudas e principalmente evitar os casos graves da contaminação pela influenza. A gente tem alguns tipos de influenza, influenza A e B, e cada ano a vacina ela é feita conforme a exposição que a gente teve ao vírus mais comum. Então, ela vai sendo atualizada. Isso, ela vai se atualizando a cada ano. Perfeito. E temos, desculpa cortar, mas Imagina. Você comentou do vírus sincicial respiratório. É um vírus também muito comum nessa época, que agride principalmente as crianças, né? Então, é um vírus, o principal vírus que causa a bronquiolite e a gente tem que ficar bastante atento. Hoje em dia, a gente já tem vacinação para crianças contra esse vírus e também nas gestantes. Então, as mamães elas podem procurar informação para se proteger contra o vírus sincicial respiratório. Os nossos idosos também precisam tomar cuidado nessa fase? Com certeza. Os idosos, eles têm, né, um volume pulmonar reduzido pelo próprio envelhecimento e eles já têm algumas doenças de base, né? Então, alguns podem ter principalmente as doenças pulmonares, como o enfisema, que é a DPLC, a bronquite, a asma. Então, eles são mais sensíveis a ter um quadro mais grave da doença. Então, os idosos precisam se prevenir. A prevenção natural, né, assim, evitar ambientes com muita aglomeração, evitar locais em que as pessoas estejam já doentes ou se proteger com máscara. A vacinação fundamental, importantíssima nos idosos. Todo ano tem que fazer a vacinação. Lavagem das mãos, importante, né? Eu brigo muito até com o pessoal de casa que sempre tem que estar lavando as mãos, porque a mão é o maior meio de contaminação. Qualquer vírus ou bactéria que a gente toque e leve a boca, nariz ou olhos, a contaminação acontece. Então, lavar as mãos é fundamental. E procurar deixar essa casa mais ventilada também, mesmo que tá esse friozinho, né? Vamos abrir as janelas, vamos deixar esse ar entrar, deixar o sol entrar e aí a gente consegue ter uma prevenção. A gente tem muito costume de se fechar, né? A gente aproveita, ai, tá frio, deixa eu ficar aqui no meu casulo. Quietinha, né? Quietinha, mas não é bem assim, pessoal. Tem que deixar esse ar circular. Vamos então ao próximo mito ou verdade na tela. Então agora, beber água gelada no frio faz mal para a garganta. Esse aí eu ouvi e muito. Mito ou verdade? É mito. Olha. Esse é um susto, né? E vem também um alívio junto, não vem, pessoal? O que acontece é que a água, tanto quente ou gelada, ela pode causar ali uma irritação na mucosa, né, da faringe. Uma mucosa que, se já está contaminada por um vírus ou por uma bactéria e ela já está ali com processo inflamatório, a água gelada pode irritar e causar um sintoma de desconforto, mas ela não vai causar inflamação. Em alguns casos, ela até alivia os sintomas, porque o gelado, né, tem um poder anestésico, então em alguns casos ele pode ser benéfico, mas não tem problema tomar água gelada quando se está resfriado. Porém, se o paciente não tem desconforto, se ele vai tomar aquela água gelada ou a quente e sentir que está desconfortável, que está doendo mais, é melhor evitar. E água gelada a gente pode entender também como sorvete. Sim, qualquer coisa gelada, né? Sorvete, açaí, qualquer coisa assim. As mães brigam muito com as crianças, né? Olha, no frio não pode tomar gelado, não pode tomar sorvete.
mas não tem problema. E aí eu queria também reforçar com relação a uma outra situação, porque você estava falando de resfriado, dor de garganta, mas existe aquela dor que ela é aquela sensação mais, na verdade, daquela garganta arranhando e que muitas vezes pode vir a se tornar uma perda de voz, né? Pode dar rouquidão e tudo mais. Nessa situação, por exemplo, eu vou associar uma faringite, Sim. vamos dizer assim. Nessa situação, ainda assim, é possível, então, tomar água gelada, sorvete, isso não vai comprometer. E aí eu estendo, então, a pergunta, porque eu vi que você já estava respondendo com um sim, concordando, então eu vou estender a pergunta, né? O que leva esses quadros à rouquidão? Então, a mucosa da garganta, ela é muito sensível, então a gente tem algumas divisões da faringe e da laringe. Tá. As cordas vocais, elas ficam na laringe, então é um pouquinho mais abaixo. Muitas vezes a pessoa está com uma faringite, uma inflamação mais acima, e passa bem por aquele processo inflamatório, tudo bem, não compromete a região das cordas vocais. Porém, em alguns casos, essa inflamação ela se estende, ela chega nessa mucosa da laringe, que é onde ficam as cordas vocais. Exatamente, seria uma laringite. E aí sim existe um processo inflamatório naquela região, um inchaço, e esse inchaço compromete as cordas vocais, elas não conseguem trabalhar adequadamente. Por isso vem a rouquidão. O que é importante nessa fase é uma hidratação, estar tomando muita água, deixar o corpo bem hidratado para que a corda vocal ela não sofra um desgaste ainda maior do que o que está acontecendo pelo processo inflamatório. Bacana, então o importante é investir na hidratação. Exatamente, claro, sintomáticos também, né, que a gente vai usar, ou até se for uma infecção bacteriana e tiver uma avaliação de algum profissional e indicação correta, ou antibiótico. Esses quadros, então, eles podem ser tanto virais quanto bacterianos? Com certeza. Os quadros virais são os mais comuns, né? São aqueles quadros mais leves que você toma um analgésico, um antigripal, passam-se 5 dias mais ou menos e aquilo vai embora. Você vai, na verdade, controlando os sintomas. Exatamente, você vai controlando os sintomas e o seu próprio corpo vai dando conta de eliminar aquele vírus. Porém, existe o processo bacteriano também e esse processo costuma ser um pouquinho mais longo, mais sintomático e a maioria das vezes a gente necessita de antibióticos para matar a bactéria. Todo o processo bacteriano necessita de antibiótico ou o corpo pode vir a dar conta dependendo, né, da situação. O corpo pode vir a dar conta sim. Nosso sistema imunológico ele é preparado para atacar qualquer agressor, digamos assim, seja ele vírus ou bactéria. Mas é comum que as bactérias elas causem um estrago maior, digamos assim, e muitas vezes aí temos que lançar mão do antibiótico. Porque a grande questão é que quando a gente fica doente, é a nossa imunidade que baixou e permitiu, né, esse agressor, né? Que ele entrasse. Exato. Então, já é um indicativo. Na verdade, ele entra, não tem muito o que fazer, porque a gente fica exposto. Mas quando a gente está com uma imunidade boa, o sistema imunológico vai lá e dá conta daquilo ali, combate aquele agressor. Quando a gente tem alguma falha, aí o sistema imunológico ele não dá conta de combater e podemos ter mais sintomas e precisar de outra ajuda, que seria a medicação específica. E aí, é até por isso que muitas vezes quando a gente fica doente, a gente fica mais amuadinho, mais quietinho, não quer nem saber de se alimentar. E é tão importante então ficar atento à nossa alimentação, porque é através dela que a gente vai conseguir devolver para esse corpo a imunidade que ele precisa, então, para se fortalecer, não é? Com certeza, esse é um ponto muito importante que a gente fala em todos os casos de qualquer resfriado, mesmo que seja um resfriado mais simples, aquele que está só com uma corizinha ali, se a gente deixar esse corpo com menos suporte, menos hidratação, menos alimentação, isso tende a piorar. Então, é muito importante a hidratação, tomar água é muito, muito importante e manter uma alimentação saudável também, mesmo que esteja sem vontade, esteja
não tá gostoso, né? Mas a gente vai empurrando um pouquinho para poder ajudar. Então não se deixe abater, porque a gente perde o paladar e tantas outras coisas, então é importante a gente se atentar a isso, continue se alimentando seguindo o filme. Vamos então ao próximo mito ou verdade na tela. Agora então, gargarejo com água morna e sal, curador de garganta. Mito ou verdade? Aí a gente Temos uma dúvida. Temos um contraponto aí. Não que seja nem mito nem verdade. Tá. O gargarejo, ele ajuda sim a ter uma melhora da sensibilidade ali daquela inflamação, mas ele não cura. Tá. Entendeu? Então, assim, é um mito, ele não tem o poder curativo, mas é uma verdade que ele alivia os sintomas, entendeu? Então, a gente não tem assim, faça isso que vai resolver. Alguns pacientes, inclusive, referem uma piora dessa sensibilidade, justamente pelaquela questão da água gelada. Então, assim, a água gelada pode irritar, a água quente também pode irritar. Mas alguns pacientes têm um alívio, porque é hidratação. A água e sal é o composto fisiológico do nosso corpo. Então, a gente tem uma hidratação que pode melhorar o processo inflamatório. E puxando, né, para essas receitinhas caseiras, né, todo mundo tem a sua, é claro, inclusive, compartilha com a gente se você tem, então, uma receitinha que te ajuda, que alivia alguma questão. Compartilha com a gente para a doutora, inclusive, validar se tem respaldo científico ou se apenas te faz bem. DDD 11 3226 1112. E aí eu queria saber, por exemplo, muito se fala sobre a mistura, né, de mel com limão, própolis. Existe alguma que seja de fato bacana, que alivia, que tem respaldo, ou alguma que tem algum potencial, inclusive, para prejudicar, para irritar mais a mucosa? Assim, a gente não tem nenhum estudo científico avaliando essas substâncias especificamente separadas. A gente vai numa base ali mais popular mesmo, né? Mas o própolis, sim, ele tem tem ali propriedades anti-inflamatórias e ele alivia, em muitos casos, ele consegue ter esse poder anti-inflamatório, superficial e de alívio, mas não tem esse respaldo científico, tá? A gente não contraindica, porque tem muito paciente que melhora, que se sente bem. Então, eu sempre costumo falar para os meus pacientes, se é uma coisa que você acha que está valendo a pena, que está te ajudando aí nesse processo inflamatório, pode usar. Claro que existem coisas que são contraindicadas, algumas medicações, por exemplo. Então, é sempre importante fazer essa avaliação, essa pergunta para o seu médico mesmo, se ele acha que vale a pena ou não. O mel com limão, ele não tem uma propriedade exatamente anti-inflamatória, mas a consistência do mel, aquela consistência mais gelatinosa, ela causa um alívio na mucosa. Então, assim, é exatamente a questão do gargarejo ou da água gelada. São pequenas sensações que o paciente tem no contato com a propriedade que ele está ingerindo. Então, se aquela sensação é de alívio, ótimo, o mel com limão pode ser usado, o própolis pode ser usado, ou o gargarejo. Mas se aquela sensação irritou a sua mucosa, realmente é melhor a gente evitar. É muito particular, então. É muito particular, com certeza. E eu lembro que eu sofria muito, gente, com crise de garganta, enfim, eu vivia com a garganta inflamada. E aí eu tenho muita lembrança de utilizar um pano quente com álcool. Ah, com álcool. Acredita? Tá. E aí, fazendo a pesquisa aqui para o nosso roteiro, eu vi que era um mito. E eu usei e muito. Não tem respaldo científico também essa do paninho com álcool. Não tem. É justamente aquele calorzinho, sabe? Assim, porque seja com álcool, seja com água, o calor, a sensação de aquecer alivia. Até quando a gente está com dor de ouvido, a gente pede para os pais, né? Até recomendo para os pais, quando a criança está com dor de ouvido, olha, faça uma compressinha morna no ouvido, porque dá aquela sensação de alívio.
Nossa, dor de Entendeu? ouvido é uma dor Terrível. horrível. E assim, nessa época também é muito comum, porque a via respiratória, ela está interligada toda, né? Então, eventualmente, algum resfriado, alguma gripezinha, ela pode jogar um catarrinho ali no ouvido pela tubinha auditiva que a gente tem e fazer uma otite. E aí tem esses quadros também com pico mais elevado no inverno. E é tão difícil identificar nas crianças, né? Muito. Principalmente quando elas são bem novinhas, né? Você tem alguma dica para a gente poder dar para quem está nos assistindo? Sim, eu como mãe de criança pequena também, né? Nesse sentido, assim como paciente, né? Posso dar algumas dicas. Profissional e paciente, Exatamente. gente. A criança, muitas vezes, ela sente o incômodo e ela não consegue expressar, né? O que acontece é que ela vai ter uma sensação, além da dor, ela vai ter uma sensação que o ouvidinho está tapado, que não está escutando muito bem, que o som está chegando de uma forma diferente. Então, ela começa a puxar, assim, né? A sensação de querer abrir a audição, digamos assim. Então, atentar principalmente nessa levada da mãozinha. O choro, né? O choro da dor de ouvido, ele é muito particular, ele é um choro, assim, bem específico, que você vê que aquela criança está chorando realmente de dor. É uma dor aguda, né? É uma dor aguda, não é uma birra, né? Então, e tem também a questão da alimentação. A criança que ainda é bebezinho e que mama, quando ela está deitada e ela vai mamar, ela sente muito a tuba auditiva. Então, é uma criança que ela não consegue mamar deitada, ela chora. Gente. Exatamente. Então, quando tiver esses sinais, é importante fazer uma avaliação. E é difícil diagnosticar a dor de ouvido na criança, porque o ouvido é muito estreito. Às vezes, se não é um profissional bem treinado, passa batido. É mais fácil você chegar na dor de garganta, que você consegue, inclusive, olhar bonitinho e tudo mais, do que você identificar a dor de ouvido. Imagino que tem uma dificuldade bem grande. Bem grande. Um grande desafio, mas com essas dicas aqui da doutora, principalmente como mãe, aí acho que facilitou a vida de muita gente, não é verdade? Deixa eu aproveitar para te receber aqui no nosso bate-papo. Perguntinha da nossa audiência na tela. Quem participa é o Leandro, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, Leandro. Bom dia para você também. Toda gripe que eu pego parece demorar muito mais para passar do que nas outras pessoas. Eu não sei o que eu estou fazendo de errado. Eu teria alguma dica do que eu poderia fazer? Sim, Leandro, algumas pessoas com sensibilidade das vias respiratórias têm essa sensação que pega resfriados com mais frequência ou até que eles demoram mais para passar do que habitualmente em outras pessoas. Então, o que a gente deve se atentar é se você não tem um quadro de rinite, por exemplo. Olha. Que é um processo que ocorre uma inflamação nas vias respiratórias, né? Geralmente é um processo alérgico. E aí, com essa investigação, a gente consegue saber se você tem mesmo esses resfriados ou se você está tendo quadros de rinite recorrente. E aí, conseguimos um tratamento mais eficaz. Por exemplo, só para você entender os sintomas mais comuns da rinite. Então, os sintomas são coriza, né? Aquela aguinha que escorre pelo nariz, principalmente ao acordar. Coceira, essa sensação de estar sempre com o nariz coçando, parece que quer até arrancar o nariz, né? E espirros muito frequentes, aqueles espirros que às vezes vão 5, 6, 7 espirros de uma vez, Não é muito para comum, mais. não para mais. E uma sensação também de peso na face, que às vezes se confunde com sinusite. E aí eu queria te perguntar, tem algum horário que essa crise se inicia ou se estabelece? A crise da rinite? Da rinite, né? Ou algum gatilho também? Tem. Geralmente, quando acorda, né? Então, aquela sensibilidade ali que você está dormindo, principalmente no inverno. Você está dormindo no quentinho, gostosinho, aí você levanta, você tem aquele contato com o ar frio. O ar frio irrita a mucosa nasal, ele não causa a rinite. Então, esse é mais um mito. O frio não causa rinite, mas esse ar frio, ele irrita a mucosa e aí o paciente já tem
o início daqueles sintomas. O nariz já incha, já começa a escorrer, já começa a espirrar, coçar. Aí vai passando um pouco mais para o final da manhã, já tem uma sensação melhor de conforto. E também é muito comum na hora de dormir, por conta dos famosos ácaros, né? Então, a maior concentração de ácaros, ela se encontra no colchão e no travesseiro. E por mais que a gente faça todos os cuidados, né? Troque colchão, troque travesseiro, tenha proteção, deixa no sol, deixa ventilar. Esses ácaros, eles existem, eles vão estar lá. O que a gente pede, que é a única coisa que tem evidência científica nesse sentido, é usar capa antialérgica, então aquela capa impermeável tanto para colchão quanto para travesseiro. É muito importante porque ela vai evitar que você tenha aquele contato mais excessivo com os ácaros. E assim, essa participação do Leandro foi de extrema importância porque muitas pessoas ficam na dúvida, né? Associam a crise de rinite com um quadro gripal e tudo mais. E é muito importante a gente entender que existem diferenças, apesar de serem tão parecidos, né? Não é o quadro que se estende, mas é uma questão que é crônica e que precisa ser olhada com mais atenção, porque tem tratamento. Inclusive, Leandro, daqui a pouco a gente vai aprender como fazer uma boa lavagem nasal, então continua ligadinho aqui no Consulta Doutor. Muito obrigada pela sua participação. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo e eu sempre te lembro que essa é a oportunidade que você tem também para aproveitar para encaminhar sua participação, assim como o Leandro. DDD 11 3226 1112, Consulta ao Doutor volta já já, já estamos te esperando. Consulta Doutor está de volta, seja mais uma vez bem-vindo e bem-vindo. Caso você tenha acabado de chegar, acabou de ligar aqui na HIT, bate-papo hoje é sobre a nossa saúde respiratória, principalmente nesse momento aqui do ano que nós estamos enfrentando, que é a chegada do inverno, baixas temperaturas. E aí eu te pergunto, já ouviu aquela frase, cuidado, coloca um agasalho, tá frio, você vai ficar gripado? Pois é, a gente está aqui desvendando vários mitos, trazendo à tona as verdades e eu te conto, para você que chegou agora, praticamente 90% do nosso primeiro bloco, dos mitos que a gente trouxe, dos mitos e verdades que a gente trouxe, 90% eram mitos e as verdades ainda que eram parciais. Por isso que é tão importante a gente obter a informação de qualidade para a gente conseguir entender aquilo que a gente leva, então, como algo que deva ser encarado como verdade, como um fator, né, de importância para que a gente consiga seguir a nossa vida. Se não, então aquilo ali é um mito, a gente não deve dar tanta importância. Lembrou de alguém a quem essa nossa consulta seja importante e relevante? Nós estamos em transmissão ao vivo, é só compartilhar o nosso link de transmissão, como eu sempre falo aqui. Queremos chegar com a nossa informação de qualidade para quem precisa, portanto, compartilhe o nosso link de transmissão. Como que você faz isso? Se você estiver no site, que é www.hittv.com.br, você clica lá nas bolinhas e compartilha o nosso link na setinha. E se você estiver no nosso aplicativo, então fica mais fácil ainda, portanto, não perca a oportunidade de baixar o aplicativo HIT Play. Por falar em oportunidade, não perca a chance de tirar aqui as suas dúvidas com a otorrinolaringologista que está entre nós, DDD 11 3226 1112. E aí eu também te convido a compartilhar com a gente qual que é aquela frase que você ouve desde a infância, que você fica na dúvida e aí você quer tirar a prova? Compartilhe então com a gente. Por falar em compartilhar, queremos compartilhar também a nossa enquete que está à sua disposição lá no nosso Instagram, que é @consultaaldoutor.hittv. Diretor João Capellini, nosso aniversariante de hoje, coloca, por favor, a nossa enquete na tela. Olha lá o que a gente quer saber de você. Na verdade, a gente te questiona dessas notícias que estão em circulação atualmente, para qual você quer a visão da nossa doutora. Tabagismo acende alerta para danos à saúde respiratória, inverno favorece mofo e bolor, então vamos conferir quais são os riscos e os cuidados que a gente precisa ter, principalmente com relação à saúde dos nossos idosos. Ou ronco infantil merece também atenção. Clica lá na alternativa que iremos trazer o conhecimento que a gente tanto precisa. Iremos quem? A doutora que está aqui com a gente, que irá trazer, deixa eu aproveitar para te apresentar, doutora Vânia de Almeida, otorrinolaringologista, para quem chegou agora. Aproveito para agradecer mais uma vez sua presença e tanto conhecimento que você compartilha com a gente. E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui explicando um pouquinho da minha área.
Muito, muito importante, porque a gente vai tomar todas essas informações em caráter de prevenção, inclusive ou para a nossa saúde ou para a saúde de quem a gente ama. Vamos seguir então com o nosso mito ou verdade? Vamos para o próximo, na tela. Então, gripe mal curada vira pneumonia ou sinusite. Mito ou verdade? Temos esse risco? Assim, entra naquele Parcial. Tá. É um mito, porque a gripe, ela não vira pneumonia ou sinusite, mas é uma verdade que, dependendo de como é a evolução desse resfriado, dessa gripe, isso sim pode acontecer uma infecção mais grave nos seios da face ou até no pulmão, que seria a sinusite e a pneumonia. Então, o que acontece é que durante o processo inflamatório da gripe, as vias aéreas, elas ficam muito mais sensíveis. Então, esse tecido ali respiratório, ele sofre algumas alterações, diminui o batimento ciliar que existe nesses tecidos e a secreção, ela tem uma dificuldade de ser drenada. Então, essa mucosa mais fragilizada pode propiciar a entrada de alguma bactéria ou o vírus se replicar de uma forma mais intensa, e sim, isso pode chegar nos seios da face e também no pulmão. É muito importante o paciente ter atenção que, se os sintomas não estão melhorando naquele período de 5, 7 dias, ou se pioraram, tiver alguma dor importante no peito, falta de ar, uma tosse mais importante, a questão também dos seios da face, uma dor de cabeça em peso, uma pressão no rosto, muitas vezes dor nos dentes, né? Essa sensibilidade nos dentes é muito comum também. Existem muitas pessoas que relatam que muitos casos de resfriado, gripe, acabam se tornando sinusite. São pessoas que têm essa predisposição maior ou é uma sensação errada que as pessoas têm? Existe muito essa questão também que o paciente confunde a rinite com a sinusite. É o mesmo caso do Leandro. Exatamente, que ele pode estar ali nessa estatística. Então, o que acontece? A rinite, ela é uma inflamação da mucosa das vias respiratórias nasais. E a sinusite, ela é uma inflamação dos seios da face. Então, são estruturas diferentes. Então, muitas vezes, a via de drenagem dos seios da face, elas ficam obstruídas pelo processo inflamatório, tanto da rinite quanto de um resfriado, de uma gripe. Então, essa drenagem, ela fica comprometida e propicia o acúmulo de secreção dentro desses seios da face. E aí sim podemos evoluir com uma sinusite, que seria o acúmulo da secreção dentro dos seios da face. Essa sinusite, ela pode ser viral ou bacteriana. Então, mais uma vez, a gente entra naquela situação que precisa de uma avaliação, pois muitas vezes é necessário um antibiótico para poder, se for ali uma inflamação bacteriana, e muitas vezes não. A inflamação viral a gente vai tratando ali sintomaticamente. Perfeita essa explicação. Vou aproveitar para te receber aqui no nosso bate-papo, perguntinha da nossa audiência na tela. Quem participa, José Sebastião, diretamente de São Paulo. Bom dia, José. Eu só tomo banho com água gelada, porque sempre que tomo banho morno, acabo ficando doente. Isso faz sentido? Mesmo no frio, tomo banho de água gelada. Antes de mais nada, parabéns, José, pela coragem. Corajoso frio mesmo. Isso não faz muito sentido cientificamente, né? Porque, na verdade, o banho gelado tem mais potencial de irritar do que o banho morno. O que pode estar acontecendo no caso dele é que essa umidade ali que o banho morno gera, né, que existe essa sensação de uma sauna, por exemplo, essa umidade pode estar irritando a mucosa nasal dele, né, e ele entra mais ali naquela estatística da rinite, porque se existe essa irritação da mucosa nasal, incha, dá a sensação de entupimento nasal, coriza, espirros, e isso simula
um resfriado. Então, no caso dele especificamente, vale a pena fazer uma avaliação, porque provavelmente o diagnóstico é uma rinite e não um resfriado. Olha que interessante, com esse relato, José, a doutora já trouxe aqui um pontinho de atenção que pode te levar a desvendar aí essa questão no seu dia a dia. Muito importante, então, seguir a orientação da doutora e buscar, então, essa definição. Será que você não tem, então, uma rinite? Muito obrigada pela participação, José. Vamos para mais perguntinha da nossa audiência na tela. Quem participa agora é o Lino, da Tailândia. É isso aí? Tô lendo certo. Bom dia para você, Lino, também. Sempre que o clima muda aqui no norte, eu fico rouca. Isso é normal ou pode ser ali um sinal de problema que precisa de tratamento? Olha ali essa questão da rouquidão. Realmente não é normal, tá? Essa mudança climática, você ter essa rouquidão. O que provavelmente está acontecendo é que você tem uma sensibilidade nas vias respiratórias, não especificamente no nariz, como do outro, né, participante, que ele tem ali a queixa nasal. O dela é a queixa mais da faringe, da laringe, que é onde ficam as cordas vocais. Então, a mucosa dessa região, ela tem uma sensibilidade e provavelmente ela tem essa irritação nas mudanças climáticas, o que gera inchaço nesse local e pode evoluir com essa rouquidão. Tá? Então, assim, o ideal seria, claro, fazer uma avaliação para a gente ver essas cordas vocais. Existe um exame específico que avalia as cordas vocais, que é a laringoscopia, para entender se também não tem nenhuma alteração na estrutura delas. Por exemplo, às vezes tem um calo ali que naturalmente a pessoa não tem sintoma, mas aí teve alguma mudancinha, alguma irritaçãozinha, ele já dá o sintoma da rouquidão. Mas eu acredito que seja uma sensibilidade da região da mucosa, que pode ser alérgica, sim, pode ser uma rinite que não dá sintoma especificamente nasal, mas ele evolui para faringe e laringe. E muita água, né? Muita hidratação. Muita hidratação. Que a gente já aprendeu aqui. Muita hidratação, fundamental. Perfeito. Lino, muito obrigada pela sua participação, por enriquecer aqui o nosso bate-papo. Vamos de mais interação com a nossa audiência na tela. Quem participa agora, o Wilson Lira, bom dia para você também. Posso treinar gripado? Muita gente tem essa dúvida, não é? Tem gente que espera, tem gente que acha que até melhora, não é? Essa dúvida é muito boa. Eu sou uma pessoa que sou contra, tá? Isso é muito variável, tá? Não existe uma regra, não existe nenhum estudo científico a respeito. Mas o que acontece é que o treino, ele gera um desgaste no seu organismo, né? Então, treinar exige força, existe gasto de energia, exige das nossas células algum esforço, e esse gasto de energia, ele pode ser crucial ali no combate do vírus ou da bactéria. Então, naquele primeiro dia de resfriado, segundo dia, é importantíssimo você manter um repouso para poupar energia, para que essa energia seja toda jogada ali na proteção, na barreira contra a infecção. Mas existem pessoas que treinam e que se sentem bem, eu não recomendo. Então, Wilson, dá uma seguradinha de 1-2 dias, certo? Isso. A hora que você começar a se sentir melhor, vamos dizer assim, exatamente. Porque às vezes demora um pouquinho mais. Sim, sim, às vezes tem a gente fala em período de incubação, né? Que é aquele período ali que ainda não está sentindo, mas já está com o vírus, já está transmitindo. E tem a proliferação, que é quando começam os sintomas. E aí tem esse pico de 1-2 dias, às vezes 3. E aí o paciente fica mais sintomático, que seria o ideal não treinar. Depois, essa replicação, ela diminui, o próprio organismo vai eliminando esse vírus e os sintomas vão melhorando, daí tudo bem, não tem problema. Perfeito. Wilson, muito obrigada pela sua participação. Inclusive, tirou a minha dúvida também. Agora eu já sei qual que é a orientação certa. Vamos então para mais um mito ou verdade na tela. Vamos lá, lavar o nariz com soro fisiológico ajuda a prevenir complicações respiratórias.
Será a nossa primeira verdade absoluta? Temos uma verdade absoluta. Sim, sim, a lavagem nasal é maravilhosa, ela é super recomendada. Eu gosto de falar com os meus pacientes o seguinte, o nosso nariz, ele é um filtro, né? Então, o nariz, ele tem essa função fisiológica de filtrar o nosso ar. Então, ele barra ali partículas de poeira, de poluição, de ácaros. Então, o nariz, ele é um filtro. O filtro da nossa casa de água, a gente troca. Exatamente, o nosso nariz não tem como. O nosso nariz não tem como. Então, como que a gente pode melhorar a filtração nasal? Usando a lavagem nasal como aliada. Ali, né, a gente faz essa lavagem, então a gente vai limpando esse filtro e a gente consegue ter uma proteção muito mais efetiva das vias aéreas. Então, Leandro, chegou a hora que a gente tanto aguardou. Para o Leandro e para todo mundo que estiver assistindo a gente, vamos então conferir como fazer uma lavagem nasal. Exato. Temos muitos dispositivos, né, assim, que auxiliam nessa lavagem. Então, eu trouxe algumas coisas aqui para a gente ter um pouquinho mais de atenção. Tá. Eu vou explicar basicamente nesse protótipo, né, que é a nossa face, né? A gente tem aqui uma face na visualização, né, lateral. E aí aqui a gente tem a via nasal, tá? Então, aqui o nariz tem estruturas que filtram o ar e quando fazemos a lavagem nasal, essas estruturas elas são limpas. Então, o que eu trouxe aqui, que é mais comum, que todo mundo conhece, é a famosa seringa, né? E essa daqui especificamente, ela tem uma pontinha, né, para criança, porque é importante que ela acople bem no nariz e que ela não faça uma pressão muito forte, porque se fizermos pressão, esse sorinho que vai lavar o nariz pode entrar pela tuba auditiva e ir lá pelo ouvido e causar uma otite ou uma inflamação dessa via. Então, a gente tem que ter um cuidado muito importante com a lavagem nasal. E vamos então de receitinha do soro nasal que a doutora vai compartilhar com a gente. Receitinha na tela. Ó, para fazermos um soro nasal, é muito importante a gente não confundir com o soro de hidratação oral, que é o soro da diarreia. Então, vamos lá, 240 ml de água filtrada ou fervida, uma colherzinha de café rasa de sal e uma colherzinha de café rasa de bicarbonato de sódio. Mistura bem e pronto para lavar o nariz. Pode deixar até 24 horas na geladeira e aquece para usar, para não irritar a mucosa. No outro dia, faça outra solução. E aí temos também, né, a garrafinha que dá para usar e até esse bulizinho que é bem legal. Você como mamãe, inclusive, qual dessas três alternativas você acha mais fácil, vamos dizer assim? Eu costumo usar a seringa, eu acho mais prática, né? Porque vou até fazer uma demonstração, a gente acopla ela aqui no nariz e enche ela de soro, acopla no nariz, né? Vai para a pia, inclina um pouco a cabeça, respira pela boca e aperta. A tendência é que o soro saia desse lado. Nunca fazer a pressão forte. A pressão ela tem que ser linear e devagar para que esse soro faça só a via nasal e não entre na via auditiva. Quantas vezes cada narina? Pode fazer, depende da idade, tá? Temos, assim, em média, para um ano a gente usa 5 ml, 5 a 10 ml, para mais de 2 anos, 10 a 20 ml, para bebezinho 1 ml. Então, existem essas medidas, mas para adulto, 20 ml em cada narina, tá? Pelo menos 2 vezes ao dia. Nos resfriados, pode fazer até mais, 3, 4, 5, o quanto for necessário. Muito bacana, muito importante. Anotaram todas as dicas? Agora vamos juntos conferir qual o resultado da nossa enquete, qual é a visão, né? Para qual notícia você quer a visão da doutora. Então vamos lá.
Na tela, a alternativa mais votada, inverno favorece mofo e bolor. Então, quais são os riscos e os cuidados que a gente precisa para manter a saúde, inclusive dos nossos idosos? A gente está com o tempo um pouco corrido, mas traz para a gente a informação, doutora. Mais importante de tudo, manter os ambientes ventilados. Gente, vamos abrir essas janelas, vamos deixar o ar entrar, deixa o sol entrar também, tá? Não podemos deixar esse mofo acumular, porque ele tem partículas muito nocivas para a via respiratória. Então, deixar essa ventilação, limpar, quando possível, o mofo com um material específico. Observar se não tem nenhum tipo de vazamento em casa, se não tem alguma coisa que possa estar causando esse mofo. E, mais importante, lavar o nariz, porque a lavagem nasal ela vai tirar essa partícula que eventualmente a gente consegue inalar ali por não conseguir estar em outro ambiente sem o mofo, né? Gente, que bate-papo mais importante e necessário. Gostaria demais de te agradecer. Muito obrigada, doutora, pela sua participação. Obrigada a você, foi um prazer estar aqui. Espero que tenham gostado e que sigam as dicas. Exatamente, e não só sigam as dicas, vou deixar aqui os contatos da doutora para que você passe a segui-la também. Se ficou qualquer dúvida, pode entrar em contato. Doutora Vânia de Almeida, otorrinolaringologista, deixa à sua disposição o Instagram, abreviação de doutora Vânia Almeida, da forma como está aparecendo, com W mesmo, e o WhatsApp também está à sua disposição, DDD 11 9 6171 1480. Espero que você tenha gostado aqui do nosso bate-papo, desse programa mais do que necessário, principalmente nessa época aí de baixas temperaturas. Desejo a você um excelente início de tarde. A gente volta a se encontrar amanhã na nossa próxima consulta. Consulta na Cozinha. Te esperamos. Até mais.